Olá, amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem? Aqui estamos então mais uma vez para o nosso segundo react sobre o debate entre o Rav Micha e o Dr. Luiz Saião, o pastor Carlos Vailate e o Rabino Roni. Um debate grandioso e muito interessante. Nós já tratamos do tema de Daniel 9:26 no primeiro react, vocês devem lembrar, e vimos ali certas impossibilidades quanto ao que foi argumentado pelos antagonistas cristãos. O texto não trata do Messias, mas sim de um ungido que seria morto, dando fim ao sacerdócio arônico legítimo no ano 171 antes da Era Comum. Desta vez, vamos analisar certas proposições que ouvimos no debate sobre a pessoa de Jesus como possível Messias. Numa participação do Dr. Saião, que achei muito interessante, ele diz em resumo que Israel deve ser como uma luz para as nações, Ner Lagoim, e que é curioso que, querendo ou não, segundo ele, a pessoa que mais levou adiante em toda a história humana o conhecimento do Deus único, revelado no Tanar, teria sido exatamente a pessoa de Jesus. Cumpre observar que quando o Dr. Saião nos traz essas palavras, isto representa uma conclusão pessoal dele, tendo em vista a sua própria perspectiva cristã. Jesus não levou adiante o conhecimento do Deus único, infelizmente, mas sim o cristianismo e até mesmo o Islã, segundo Maimônides, o Rambam, serviram como preparadores para o caminho de Mashiach neste mundo, ou seja, eles difundiram mundo afora a ideia messiânica. Mas só, de acordo com Leis dos Reis, capítulo 11, Halachá 4. O Rambam, no mesmíssimo capítulo de Lei dos Reis, afirma o seguinte: Vechi yesh michshol gadol mizeh, e pode haver maior tropeço do que este, do que no caso Jesus, a saber, maior tropeço do que Jesus? E continua o Águia de Córdoba. Em contraste, ou seja, Jesus, fez com que os judeus fossem mortos pela espada, seus remanescentes fossem dispersos e humilhados, a Torá fosse alterada e a maior parte do mundo errasse e servisse a um Deus diferente de Hashem. Segundo a compreensão bíblica, não seria Jesus o responsável por levar ao mundo o conhecimento do Deus único, e sim Israel. Em Oséias 2:23 nós lemos: E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Aqui, embora a passagem seja uma referência direta à nação rebelde de Israel, a tradição estende esta promessa a todos os gentios que se achegariam aos judeus quando esses fossem espalhados pelo mundo. Tratado Psachim, 87b, Sugiot 14:15 e também comentário do Rashi in loco. Jeremias 16:19 complementa esta ideia quando diz: Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, refúgio no meu dia da angústia, a ti virão os goim, os gentios, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais só herdaram mentiras e vaidade que não havia proveito. Notem que aqui os gentios admitem que só aprenderam mentiras e ilusões o tempo todo e que agora precisam voltar-se ao Deus único. E ainda em Zacarias 8:23 lemos: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Note, apesar do texto mencionar aqui um judeu, o final da passagem diz: iremos convosco, nelcha imachem. Convosco, para quem não sabe,
é uma forma pronominal plural. Logo, não indica uma única pessoa, mas o povo judeu coletivamente. E para fecharmos esta porção, convém ainda ler Isaías 2, 2 a 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que mitzion tetse Torá, e de Sião sairá a lei. Todas as nações, vejam só, todas as nações subindo ao monte da casa do Senhor. Mas fiquem atentos, casa do Senhor não é uma igreja aqui. Não é o templo lá do Brás, em São Paulo. Não é o templo de Salt Lake City. A casa do Deus de Jacó não é uma comunidade cristã, não é a sua igreja de garagem ou o seu magnífico edifício de idolatria. Assim como Sião e Jerusalém não são sinônimos de Roma. Sião e Jerusalém são termos que designam a mesma cidade há mais de 3.000 anos. E é de lá que sairá a Torá. Torá, e não o Novo Testamento, meus senhores. É de lá que sairá o monoteísmo, e não a doutrina da Trindade ou da divindade do Messias. Acredito ter sido claro aqui, não é mesmo? As nações convergirão para a cidade de Jerusalém, mas para buscarem ali o eterno de Israel, e não Jesus Cristo. Até porque, segundo as suas próprias palavras de Jesus, ninguém mais adoraria a Deus em Jerusalém. Aparentemente, ele teria esquecido de várias passagens da Escritura hebraica que o refutam pontualmente. Mas nós, senhores, nós não nos esquecemos. Quando, da sua primeira fala, o pastor Carlos Vailate diz que Jesus cumpriu de forma singular um número espantoso, simplesmente espantoso, de profecias bíblicas, profecias messiânicas presentes na Bíblia hebraica, que tratam, por exemplo, do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição do Messias. Esta é uma alegação clássica do cristianismo e todos fazem uso dela. Realmente, parecem bastante convictos disso. Mas será que tal ideia subsistiria a um escrutínio criterioso? O pastor Vailate alega que Jesus cumpriu profecias que compreenderiam nascimento, vida, morte e ressurreição do Messias. Bem, quanto ao número 1, nascimento, acredito que a principal seria Isaías 7,14, o suposto nascimento virginal. Porém, essa narrativa não é uma passagem messiânica e não trata de algum nascimento milagroso, como veremos a seguir. 2. Vida. Pregações e milagres certamente seriam os pontos altos dessa fase. Bem, não há menções na Escritura sobre o Messias fazendo milagres e nem pregando, menos ainda o que Jesus pregou. 3. Morte. Talvez aqui a referência seja a Isaías 53, que veremos não tratar nada quanto a uma morte messiânica. 4. Ressurreição. Não existe uma linha sequer sobre a ressurreição do Messias, até porque também nada se fala sobre morte do Messias, menos ainda como um tipo de sacrifício expiatório, senhores. E já adiantando, não, o Salmo 16 não fala de uma suposta ressurreição do Messias. Depois desta introdução, pastor Vailate fala sobre um sujeito chamado Peter Stone, professor de matemática e astronomia nos Estados Unidos. Diz o pastor Vailate que Stone, por meio de cálculos estatísticos, concluiu que a possibilidade de um homem cumprir 48 profecias era de uma chance em 10 elevada à 157ª potência, o que tornaria isso praticamente impossível. Só que essas profecias, de forma geral, segundo o pastor Vailate, elas não poderiam se cumprir na vida de um homem, mas elas se cumpriram, segundo o distinto pastor, na pessoa de Jesus. Bom, minha gente, eu diria então em resposta a isso que a área de exatas não enquadra-se nem ajusta-se muito bem à área teológica. Naturalmente, um estatístico não é um teólogo
e não tem preparo para afirmar que este ou aquele cumpriu ou não cumpriu uma profecia. Ele já parte da premissa que alguém cumpriu, no caso Jesus, e daí ele passa a fazer cálculos, mas só. E levando-se em conta de que, na teologia cristã, o mandamento de não se quebrar ossos do cordeiro de Pessach foi transformado num passe de mágica, numa profecia, é óbvio que eu não posso tomar um estatístico aqui como referência de quantas profecias ou proporção de supostas profecias teriam sido cumpridas por Jesus. Não faz sentido. Na sequência, o pastor Carlos Vailate menciona o Zohar, na Parashá Shemot 13:106. E lendo esta porção, ele diz: na época em que o Messias surgir, haverá grandes maravilhas no mundo. Repetindo, na época em que o Messias surgir, haverá grandes maravilhas no mundo. E ele conclui da seguinte forma, abre aspas, palavras do pastor Carlos Vailate. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus veio a este mundo, há mais de 2000 anos. Segundo os relatos dos evangelhos, Jesus curou muitos doentes, por exemplo, cegos, paralíticos e leprosos, entre outros, realizou diversos milagres e também, além disso, ressuscitou mortos. Fecha aspas. É nítida aqui a tentativa do distinto pastor de comparar aquilo que se alega sobre Jesus com o que é dito no texto do Zohar. Entretanto, eu gostaria de lembrar que o texto do Zohar não diz que o Messias realizará ele mesmo estas maravilhas, que nem mesmo são aqui elucidadas, não sabemos exatamente quais seriam. O texto simplesmente diz, haverá grandes maravilhas, não afirmando, como esperava o caro pastor, quem as realizaria. Não haveria motivo algum para não afirmar que seria o Messias, caso fosse. Só que o texto em si nada diz a respeito. E é importante entender que essas maravilhas seriam feitas de acordo com o texto do Zohar no mundo. Não apenas e tão somente numa pequena região do mundo, no Oriente Médio, restrito a um número limitado de pessoas. O mundo verá esses sinais. É bem diferente, minha gente. Quanto ao Mishneh Torah do Rambam, que estaria hipoteticamente em oposição ao que diz o Zohar, segundo o pastor, eu tenho para mim que não. Não acredito que aqui as duas obras estejam em oposição. O Rambam diz em Lei dos Reis, capítulo 11:1, que o templo será reconstruído e que os dispersos de Israel serão reunidos novamente e que o conhecimento da Torá será expandido ao mundo todo. E estas são certamente as maravilhas narradas também no Zohar. Afinal, esta é a aspiração de todos os judeus devotos e que está nitidamente proposta no texto bíblico, como nos trouxeram os antigos profetas. O templo será reedificado, é o que lemos, e os dispersos serão reunidos, Israel congregado. E o que de mais maravilhoso poderia acontecer? O que de mais espetacular poderia ocorrer, sendo que isto será verificável por todos, comprovável e comprovado por todos, independente de fé ou de crença? Maravilhas e milagres que estão no âmbito da crença ou que dependem da fé do recipiente têm significado apenas para eles, senhores, pois são passivas de interpretação. Já milagres e maravilhas de verdade são aquelas que ocorrem independente da sua vontade, da sua crença e até mesmo a revelia da sua crença e das suas convicções. Hoje, os cristãos precisam acreditar nos supostos milagres de Jesus para vê-lo como Messias. Quando o Mashiach de fato chegar, isso não será necessário, pois o que ocorrerá transformará este mundo e a realidade atual a tal ponto que mesmo o mais incrédulo deverá admitir que estava errado. Deus não deixa arestas por aparar, meus senhores, e nem manda um Messias à prestação. Muito obrigado a todos por assistirem e por compartilharem este conteúdo com amigos e contatos. Até a próxima. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal
sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código Pix que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.